Este é o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje nós vamos nos concentrar na tensão na mente de algumas pessoas entre a lei e a graça. Os cristãos que estão sob a graça precisam ou não obedecer à lei? A lei foi anulada na cruz? Cristo manteve ou não a exigência moral de obedecer à lei de Deus? Este é o assunto do nosso Lições da Bíblia, que começa agora. Estamos estudando ao longo dessa temporada o livro de Deuteronômio e nós percebemos no livro que muitas doutrinas, as mais importantes doutrinas da fé cristã, estão presentes nesse livro. No programa de hoje nós vamos nos concentrar sobre alguma tensão na mente de algumas pessoas entre a lei e a graça. A lei ainda está vigente, a graça anula a lei de Deus. O que Deuteronômio tem a dizer sobre esse assunto que é tão importante para os cristãos? E para estudarmos esse assunto, mais uma vez eu tenho a alegria de contar com a presença dos meus queridos amigos aqui, que eu passo a apresentar mais uma vez a vocês. Pastor Diogo Cavalcante. Uma honra estar aqui. Estou muito feliz mais uma vez. Bom ter você aqui comigo, que é meu colega da Casa Publicadora, coordenador da área em que eu trabalho, de livros denominacionais. Seja muito bem-vindo. Prazer. Obrigado. Pastor Elias Brasil, diretor do Instituto de Pesquisa Bíblica da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, com sede em Maryland, ali perto de Washington, nos Estados Unidos. Que bom ter o senhor aqui e ter se deslocado, para estar conosco nessa série de estudos da Palavra de Deus. É um prazer estar com vocês. Pastor Daniel Carvalho, que é o líder do Departamento de Ministério Pessoal e Escola Sabatina, responsável, entre outras coisas, de promover o nosso guia de estudos lá para a região norte do Brasil. Amigo, que alegria ter você conosco aqui. Prazer estarmos juntos, é uma satisfação e a gente vai se acostumando a cada semana nesse encontro aqui especial para estudar a Bíblia, isso é maravilhoso. Exatamente. Meu amigo, por favor, ora para nós começarmos nosso estudo. Vamos orar então. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque temos a oportunidade de mais uma vez nos aproximar da Tua Palavra. Amém. Amém. Com humildade queremos adentrar, nós queremos ouvir a Tua Palavra, queremos aplicá-la, queremos vivê-la. Permanece conosco, cada um dos nossos amigos que nos ouvem, que assistem agora as lições da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. 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 A lei de Deus é a expressão do caráter de Deus. E o caráter de Deus é amor. Na realidade, o amor é a essência de Deus. E a lei expressa isso e o próprio Senhor Jesus resumiu a lei em dois princípios fundamentais relacionados ao amor. Primeiro, o amor a Deus e depois o amor ao próximo. E isso, quando nós olhamos o Decálogo, percebemos claramente esta fundamentação amorosa que há na lei de Deus. No entanto, na mentalidade de muitas pessoas, a lei está associada com regras pesadas, com rigidez, com ordenanças que são pesadas e difíceis de serem cumpridas, e a associação da lei de Deus com o legalismo tem marcado a interpretação de muitos cristãos ao longo das eras a respeito da lei de Deus, a ponto de alguns serem anomistas, ou seja, negarem a existência da lei ou a importância dela na vida cristã. Para muitos, a graça de Deus é oposta à lei de Deus e liberta as pessoas dessas amarras. E tudo isso vem como fruto de interpretações equivocadas da palavra de Deus, em especial dos escritos do apóstolo Paulo. Porém, quando nós voltamos nosso olhar com atenção para a Bíblia e permitimos que o Espírito Santo nos influencie nesse estudo, percebemos a completa coerência e compatibilidade entre a lei de Deus, o amor de Deus, a sua graça e a sua justiça, e vemos a integralidade do caráter de Deus ali presente na lei. Pastor Elias, sabedores disso, isso é um pressuposto para nós que somos estudiosos da Bíblia, diga para nós, na sua concepção, qual é de fato o valor da lei? Por que ela tem esse destaque tão importante na Torá, que é a lei, não é? A tradução da palavra Torá, a lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés, e em toda a Bíblia. O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 7, verso 12, ele diz que o mandamento é santo, justo e bom.
E do ponto de vista da Torá, do ponto de vista da Bíblia como um todo, a lei ela é muito positiva. A lei ela é o reflexo do caráter de Deus. Mas uma das definições, uma das explicações mais interessantes e mais, do ponto de vista literário, bonitas e profundas que eu já vi sobre a lei é aquela que compara a lei ou diz que a lei são como barras pretas. Não as barras pretas de uma jaula, mas as barras pretas que estão impressas na pele do tigre. Elas não aprisionam, elas mostram quem ele é. Não são... E eu diria o seguinte, a lei, ela não salva, mas ela mostra quem a gente é, ou de que lado a gente está. Muito interessante isso, porque a lei cumpre o papel de identificar o povo de Deus com ele, né? Porque conforme dissemos, e é básico isso, a lei de Deus expressa o caráter dele. E na medida em que nós valorizamos a lei e procuramos viver os seus princípios, nós nos identificamos com Deus porque imitamos a ele, né? E vivemos conforme ele prescreveu. Pastor Daniel, pastor Elias citou ali Salmo, o Salmo, né, que fala que a lei é boa. Na verdade, ele citou Romanos, mas 7:12. Isso vem também de Davi, que diz que, como eu amo a tua lei, ela é o meu prazer. Meu prazer, um Veja deleite. que eu fico pensando nisso, Daniel, que é uma coisa interessante. Deus chama a lei de prazerosa, enquanto muitas vezes nós, seguindo as inclinações naturais do pecado, temos aversão à lei, né? Como é que a gente faz para ter a mesma percepção de Deus a respeito da sua lei? Porque para Deus é prazer. Para Davi, cheio do Espírito Santo, a lei é linda, é prazerosa. Por que para nós às vezes não é? E às vezes para a gente se torna muitas vezes um fardo, né? Eu queria começar falando de algo que aconteceu essa semana. Eu mencionei para os colegas aqui, de uma classe bíblica que nós temos, e o tema que estávamos estudando nessa semana, sobre a salvação pela graça. E uma perguntinha básica, né, que eu fiz. Como nós temos a salvação? E aí é inevitável. Os comentários vêm na direção de fazer isso, fazer aquilo, né? E o interessante foi que ao final do estudo, um dos alunos falou assim, olha, eu estou muito feliz porque nesse tempo todo, não sou um grande religioso, mas eu me inclino a compreender e eu não conhecia essa forma de ver a salvação. Então, está no senso comum que para alcançar a salvação, você precisa fazer isso, fazer aquilo, ajudar dessa forma. E quando a gente olha para a Bíblia, o pastor Elias acabou de mencionar, a salvação ela é unicamente pela graça, pelos méritos de Cristo. Na lição anterior, a gente via que o Senhor falava assim, olha, não é pelo que você tem nada. É por quem eu sou, eu confiro você. Por outro lado, pessoas que guardam a lei, porque procuram agradar a Deus, muitas vezes são tidas como legalistas, né? E aí, qual é o oposto do legalismo? Você quer, de alguma forma, se livrar dessa taxação, né? Você quer se livrar desse slogan, que não é, às vezes, soa tão bem. Você vai para o outro extremo, para o liberalismo. Não, então não precisa disso, não precisa daquilo. Quando nós olhamos para a Bíblia, então vou voltar aqui a Davi, no Salmo 119, né? O verso conhecido, verso 105, lâmpada para os meus pés. O contexto aqui é um tratamento a respeito da lei, dos mandamentos do Senhor. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz. A lei de Deus, ela é a luz, aquela que conduz. E o apóstolo Paulo, vou rememorar aqui, o pastor Elias mencionou, no capítulo 7 de Romanos, no verso 7, ele apresenta o propósito, ele mais uma vez apresenta qual é o papel da lei. Capítulo 7 de Romanos, no verso 7, Paulo diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo, eu acho essa expressão forte, né? Tipo, não pense nisso, nem traga essa concepção. De jeito nenhum, não tem nem por que considerar isso. De jeito nenhum. E ele diz, mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. O pastor Elias usou uma metáfora, ela mostra de que lado eu estou, e eu colocaria um item também dizendo, e ela me apresenta quem é o meu Salvador, quem é que pode me salvar. E aqui eu cunhei uma frase, eu gostaria de mencionar, porque ela falou muito ao meu coração enquanto eu preparava e estudava a lição. A lei são os óculos através do qual vemos a beleza da graça. Amém. Então, a lei de Deus nos mostra exatamente que nós não temos a condição nenhuma. E ela nos mostra, pelas lentes da lei, a graça de Jesus. Por isso, sem ressentimento nenhum,
não vou guardar a lei, porque não, eu preciso guardar. E o Espírito Santo me ajuda a sentir prazer em guardar a lei do Senhor. É uma resposta de amor desse coração pecador, mas salvo em Jesus. Por isso a lei o mandamento é santo, justo e bom. Um detalhe interessante nesse contexto, o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, é um salmo totalmente dedicado à lei. E vários sinônimos são utilizados ali, exaltando a lei. Exatamente. No centro da Bíblia está ali a lei. No centro, o maior capítulo, né? E é ali que ele fala que a lei é prazerosa, né? Agora, pastor Diogo, às vezes a gente tem a impressão de que esse preconceito em relação à lei, né, que habita na mente de muitos cristãos, se deva ao fato de se associar a lei de Deus com as regras e os regulamentos, né, e os códigos legais que estão nas constituições das nações, enfim. Porque a lei está associada muitas vezes com a punição, né? Então tem a lei de trânsito, se eu infringe a lei de trânsito, recebe aquela cartinha que a gente não gosta de receber em casa, né? A multazinha e tudo. É uma foto turística, assim. É uma foto turística, você está ali, local, né? a hora. Exatamente. E lembrando, né, que você passeou naquele lugar, né? Então as pessoas não gostam, né? Então tem uma visão negativa da lei. Porém, a palavra lei nas Escrituras, de forma geral, tem outros termos também, mas a palavra mais importante é a tradução da palavra Torá, que associa-se com uma palavra hebraica que tem a ver com luz, né? Com iluminação. E aí tem a ideia de ensino. Luz para o meu caminho. Exatamente, o salmista vai usar isso, né? Seria bom que as pessoas pensassem na lei nesse aspecto, né? Deus instruindo o seu povo, iluminando a vida deles e não ficando ali como um policial tentando fotografar aquilo que ele fez de errado, né? Exatamente. Tem um provérbio que diz assim que o filho deve permanecer sob a instrução da sua mãe. E aí a gente traduz como instrução, mas a palavra ali é Torá. Então, nós precisamos lembrar que a Torá, a lei de Deus, ela é aquilo que faz bem para nós. Uma vez eu fui ao posto de gasolina e pedi que colocassem gasolina no meu carro. E o carro era a gasolina, movida só a gasolina. E saí de lá, funcionou, mas depois ele começou a soltar uma fumaça. Eu morava num condomínio e eu lembro que eu saí, a fumaça ficava acima das casas, né? A altura da fumaça ali. Exatamente. O manual do carro, se você fosse abrir o manual, ele ia dizer o seguinte: coloque gasolina. Não é álcool, não é diesel, não é suco de laranja, né? É gasolina. E quando nós temos aqui a lei de Deus, a instrução de Deus, a Torá de Deus, e na palavra or quer dizer luz, você falou, é bem interessante essa conexão semântica, né? Ela tem o sentido de falar daquilo que faz bem para nós. Né? O slogan está na Bíblia, faz bem, é exatamente isso. Por quê? Se um pai olha uma criança e vê a criança querendo pôr o dedinho na tomada ali, ou querendo puxar o cabo da panela que está cheia de água fervendo, o que o pai vai fazer? Ele vai ensinar que não pode pegar o cabo da panela quando está no fogão e que não pode pôr o dedo na tomada. E é exatamente o que Deus fala para nós. Até sobre saúde a Bíblia fala. Exatamente. Então, aquilo que a gente coloca como combustível, né, do corpo, qual é o nosso combustível? Deus fala, olha, você pode colocar esses e esses combustíveis aqui, esses outros não. Então, enfim, tudo que faz bem para nós é o que está na instrução de Deus. Pastor Elias, e a graça? Por que algumas pessoas têm essa impressão de que a graça anula a lei e de que maneira a lei exalta a graça divina? Creio que é uma compreensão equivocada tanto da lei quanto da graça. Porque a graça é necessária por causa da lei. E a lei só tem sentido à luz da graça. A lei é sempre uma resposta de reconhecimento pela graça que Deus nos deu. A lei não é uma moeda de troca que nós oferecemos a Deus para compensar ou para pagar a salvação que Ele nos deu. A lei é a oportunidade que Deus nos deu de expressar o nosso amor por Ele. Exatamente. Agora, uma pergunta que é importante aqui, para nós terminarmos esse bloco. A lei é eterna. Então, os termos que ocorrem no Decálogo remetem à eternidade da lei de Deus, e não é o caráter dele, né? Podemos dizer isso, e há base bíblica para expressarmos isso, a eternidade da lei de Deus, precedendo, inclusive, a existência humana? Criação, né? Pastor Vinícius, Pastor Diogo pode transcorrer até com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas
Quando a gente olha, por exemplo, o episódio no céu, a gente tem ali Lúcifer, a descrição, Ezequiel faz a descrição, Isaías também, né? O orgulho no coração dele, a iniquidade. Então, quando a gente olha esses aspectos, orgulho, iniquidade, deslealdade, não foi leal a Deus, fidelidade, não foi fiel aos preceitos. Para que houvesse essa quebra, naturalmente já havia uma lei que regia e rege o ambiente celestial. Então a lei ela não vem a partir do ser humano, que precisava ser moldado, ser enjaulado, ser cercado. A lei reflete o caráter de Deus. Então, aonde Deus está, sua lei está ali, é indissociável. Né? Ellen White diz que a primeira lei do céu é a ordem, né? Então, a ordem já existia no céu, refletindo, obviamente, o caráter divino, né? E a constituição do céu é o próprio Deus e a conduta dele, e isso era, de forma natural, vivido pelos anjos ali, pelos seres, né? Sim. Aqui a gente está entrando num campo meio que filosófico, metafísico aqui, mas se a gente pensar o seguinte, que Deus ele não governa com base na autoridade. Porque ele, como fonte de toda a vida e todo o poder, ele poderia dizer, olha, façam isso porque eu estou mandando e acabou. Né? Mas ele não age assim. Ele estabelece um corpo de princípios externos a ele, mas que emanam dele, né? E nós obedecemos a esses princípios porque eles fazem bem. Assim como ele estabeleceu a órbita dos planetas, das estrelas, não é? Assim também ele estabeleceu a órbita dos relacionamentos. Não é? Por exemplo, tão básico, né? Não matarás. Não é? Isso é básico. Não é? O que não furtarás, o que é seu, o que é meu, é meu. Não é? São princípios básicos de convivência que são universais, em sua grande maioria. Os povos aborígenes de qualquer continente, você vai encontrar essas leis lá impressas. E Paulo diz, ali em Romanos 1, que esse conhecimento é preservado, de certa maneira, nas culturas. Não é? Enfim, mas o grande ponto que eu acredito é exatamente esse, de que Deus ele não é um Deus que impõe a sua autoridade por si só, mas que ele estabelece os princípios para governar o universo, Muito naturais bem. e morais. Exatamente, a lei de Deus é eterna, já existia e existe hoje e continuará para sempre, né? E Deus faz isso com amor, transmite para nós essa lei com amor. A palavra de Deus está apresentada aqui para nós nesse guia de estudos e eu desejo que você também conheça mais sobre ele e tem esse material e se você desejar, você já sabe, em cpb.com.br. O nosso programa vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. Voltamos com o Lições da Bíblia, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. No bloco anterior, estávamos conversando sobre a eterna lei de Deus e como ela está vigente, sempre estará e não está em oposição à graça divina. Se você deseja conhecer um pouco mais sobre assuntos complexos e profundos e belos como esse que estamos tratando aqui, é fundamental que você tenha ferramentas para isso. E uma ferramenta muito preciosa para entender mais a Palavra de Deus são os escritos inspirados da escritora norte-americana Ellen White, que aqui nesta revista estão separados especificamente para comentar o tema do nosso guia de estudos, que é o livro de Deuteronômio. Então, eu recomendo que você tenha esse material em sua casa. E se você deseja conhecer mais sobre ele e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira, é só acessar cpb.com.br, o site que está aparecendo na sua tela. A lei de Deus, ela é eterna, conforme nós estávamos mencionando aqui. No entanto, ela foi de maneira detalhada apresentada em Êxodo 20, quando o povo de Israel e toda a humanidade, e aqui diga-se de passagem, né, a lei de Deus foi dada num deserto, e os rabinos gostam de dizer que isso foi dado no deserto porque o deserto é lugar de ninguém, e se não é lugar de ninguém, é lugar de todos. Então, ele foi dado para toda a humanidade. Alguns ainda dizem que foi dado em todas as línguas do planeta Terra, exatamente para alcançar toda a humanidade, né? O fato é que essas ideias criativas retratam ou reproduzem o princípio básico de que a lei é eterna e que é universal. Ela é dada para todas as pessoas e não exclusivamente a Israel, né? E ali nós conhecemos a lei de Deus. É muito interessante lermos o texto de Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1, quando de fato começa o decálogo, e perceber que
os mini discursos divinos ali, os 10 mini discursos, as 10 palavras de Deus, o decálogo, são introduzidos por uma cláusula de salvação, de libertação, que remete ao fato de Deus ter tirado Israel com mão forte do Egito. Eu sou o Senhor, teu Deus, que tirei vocês da casa da servidão. E assim é o verso 1. E quase que pede na nossa mente uma conjunção conclusiva, né, pastor Diogo? Portanto, Por isso. não terás outros deuses diante de mim, que é o que nós conhecemos como primeiro mandamento, e assim sucessivamente. É interessante pensarmos que Deus teve o cuidado de não apresentar os seus preceitos eternos e graciosos dissociados de uma afirmação explicitamente graciosa, evocando o seu poder e apresentando-o como Deus Salvador. Então, nós obedecemos porque somos salvos. Não é? Nesse sentido, pastor Diogo, nós entendemos a importância da obediência e que a obediência, em hipótese alguma, pelo menos na mentalidade divina, está dissociada do seu amor, da sua graça e do fato dele ter nos salvado. Né? Exatamente. Bom, aqui em Deuteronômio 4, 17, 28, 30, 31, 32, 33, repetidamente, nós vemos a importância da obediência. Né? Porque uma coisa é você ter a lei escrita num papel, agora outra coisa é ela se tornar em algo prático na nossa vida. E aqui nós vemos a importância da obediência e eu vou falar aqui algo que eu constato, nós podemos constatar como uma realidade. Falar de obediência hoje é quase que uma coisa fora de moda. Não está em voga, não está na moda. Se você fala de obediência para as crianças, não, você está impondo algo, você quer que ela seja um robô, ela tem que agir por si só, não é? Como se a obediência ela substituísse a capacidade intelectual e de decisão pessoal da criança. Obediência aos policiais, às leis de trânsito, obediência numa sala de aula, né? Você que foi professor vários anos, né, professor Vinícius? A importância da obediência a uma autoridade. Obediência às relações conjugais estabelecidas, por exemplo, no matrimônio. Né? Obediência Exatamente. é aquilo que você propôs cumprir. Né? As leis em geral, né, do país. Agora, quando a gente transfere essa conversa, esse diálogo para a lei de Deus, não, essa não precisa guardar, né? Então, o que a gente precisa pensar? É que a obediência, como diz aqui no nosso guia, era a parte de Israel na aliança e era crucial para a nação de Israel. E eu pergunto aqui, para a nossa reflexão, será que ela não é crucial para nós hoje? Volto aqui mais uma vez a Apocalipse 14, 12, que diz lá que o povo de Deus no tempo do fim tem uma característica muito importante. Não está aqui a palavra obediência, mas ela está implícita. Apocalipse 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, vejam o equilíbrio de uma fé cristocêntrica, mas que não exclui, pelo contrário, enfatiza a guarda, a obediência aos mandamentos. Excelente isso, porque a gente realmente vê essa separação tola, né? Vamos usar essa palavra forte, entre lei e graça, entre a obediência a Deus e o amor de Deus a nós, né? Por exemplo, o próprio patriarca Abraão, que é muitas vezes visto como o grande personagem da justificação pela fé. Aliás, o apóstolo Paulo vai remeter à experiência de Abraão para evidenciar o que significa um homem justificado pela fé. Por exemplo, quando nós lemos aqui em Gênesis, capítulo 18, versículo 19, veja, por exemplo, isso aqui. Deus falando a respeito dele, né? A Trindade conversando. E aí Deus diz o seguinte: porque eu escolhi Abraão para que ordene seus filhos. Observe que a palavra ordenar aqui é uma palavra importante associada com o conceito de obediência. Então Deus escolheu Abraão, elegeu Abraão, graciosamente escolheu Abraão e a sua descendência para ser seu povo. E diz, olha, escolhi para que ordene seus filhos. Ele não escolheu Abraão para deixar os seus filhos viverem de qualquer forma. Porque Deus queria criar um povo que fosse um povo santo, reto. Então, Abraão precisava ordenar seus filhos. Deixa eu tocar aqui num ponto meio sensível, né? Hoje em dia, por exemplo, você tem que deixar a criança solta
para ela decidir o que ela quer sobre muitas coisas. E hoje, inclusive, se fala sobre decidir sobre o seu próprio gênero. Né? Que base uma criança tem para escolher um gênero? Né? E muitas vezes esse problema, né, acaba levando a disfunções emocionais, disfunções de relacionamento. Existem pessoas que escolhem, vamos dizer assim, uma mudança de gênero. Ainda na adolescência, o governo financia uma cirurgia numa criança que ainda não tem base psicológica para tomar uma decisão como essa. E aí vem todas as consequências, né? Nesse ponto, o que a gente tem que pensar? A Bíblia nos orienta sobre a nossa condição. As pessoas nascem homens e mulheres fisicamente, né? Ali no ventre da mãe é formado, é definido nos cromossomos, quem ela é, né? Ou como somos, né? Então, eu fico pensando, esse tipo de discurso que está aqui na Bíblia está totalmente fora de moda, totalmente fora de lugar. Mas eu me lembro daquilo que Pedro falou diante do Sinédrio. Mais importa obedecer a Deus, obedecer a Deus do que aos homens. É muito importante a gente pensar nessas coisas, e a gente pode estar falando para pessoas que você tocou, como se disse, num ponto bastante delicado, e de fato pessoas que lutam com essas questões, né? Que lutam com a sua própria tendência, suas próprias tendências, sua própria natureza. E é bom lembrar que a obediência ao padrão divino não é fruto meramente do esforço humano. Então, a mesma dificuldade que uma pessoa que tem tendências, por exemplo, no lado da homossexualidade, tem para se comportar o padrão divino, uma pessoa também com tendências à heterossexualidade pervertida, por exemplo, também tem. Então, todas as pessoas estão lutando para se ajustar ao padrão divino. E nós não temos forças inerentemente para viver conforme o padrão divino. Então, Deus é a fonte do poder para a obediência. A gente não precisa se preocupar em rebaixar os valores e as normas e os princípios de Deus, porque a gente não consegue viver à luz deles. Deixa eu falar uma coisa para quem está ouvindo aqui, para todos nós. Deixa Deus fazer a parte dele. A parte dele é nos ajudar a obedecer. A nossa função é crer que ele tem poder de fazer isso. Então, Abraão foi chamado para ordenar seus filhos. Então, a lei é importante aqui no pacto com Abraão. E olha que o texto vai dizendo, para que ordene os seus filhos depois dele, Gênesis 18, verso 19, e a casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem, olha aí de novo uma palavra muito associada com a questão da obediência e da lei, e pratiquem a justiça, de novo, e o juízo. E aí, essa cláusula para mim, pastor Elias, é muito interessante. Para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ou seja, o que Deus falou que aconteceria com Abraão? Que ele seria pai de uma numerosa multidão e que dele viria aquele que salvaria a humanidade. Então, para que isso ocorresse, Abraão precisava obedecer. As pessoas às vezes acham, não, a obediência não tem nada a ver. Olha, a obediência é a parte humana na aliança. Se o homem e a mulher não obedecem a Deus, eles quebram a aliança e Deus não pode cumprir a parte dele, porque é um pacto sinérgico. Né? Tem muita gente que pensa, não, é monérgico, é só Deus aqui de um lado fazendo e eu fico aqui de braço cruzado. Aí o livre-arbítrio já fica fora, né? Fica anulado, né? É muito importante a gente pensar nessas coisas. Sr. Vinícius, só uma pontinha Vontade, aqui. Vamos pensar em José. Se José tivesse caído junto com aquela mulher de Potifar, será que teríamos visto uma história dele como primeiro-ministro? Não é? Será que teríamos visto? Possivelmente o marido teria pegado, teria morrido e teria acabado a história dele. Então, para que venha o bem, não é uma guarda que traz méritos, mas que possibilita Deus atuar e dar bênçãos para nós. Porque o contrário bloqueia a ação divina, né? E a gente perde a bênção. Verdade. Pastor Vinícius, eu queria... Pastor Diogo mencionou aí a importância da obediência, né? Ele falou dos nossos filhos, por exemplo, às vezes a gente, quanto adulto, e eles também, tem dificuldade em obedecer. E nós temos que falar às vezes uma vez, às vezes tem mais firme, né? Vamos, você precisa fazer. Mas a grande questão é, quando a gente olha para o povo de Israel e Deus os pede que obedeçam, qual seria a motivação para a obediência? Sabemos que o mandamento é santo, justo e bom, mas qual seria a motivação para essa obediência? Simplesmente para
preencher os caprichos divinos, é porque Deus falou e faz, é isso mesmo. Então, quando nós vamos à Bíblia, eu quero voltar o olhar aqui para 2 versos, Êxodo, você estava falando do Êxodo capítulo 19, no verso 4 o Senhor diz assim, tendes visto o que fiz aos egípcios e como vos levei sobre asas de águia, eu cuidei de vocês. E quando ele vai apresentar o decálogo, você mencionou a parte introdutória, então a gente costuma ler às vezes a partir do verso 3, né? O primeiro mandamento, não terás outros deuses, mas antes Deus está dizendo no verso 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Em outras palavras, a graça antecede, o amor já foi dado, e a obediência tão necessária, muitas vezes tão controversa, ela deve vir como uma resposta ao que Deus já fez por nós. E agora eu gostaria de concluir esse pensamento com João 14,15. Então, lá em São João 14,15, agora o apóstolo João vai confirmar esse aspecto do amor que motiva a obediência. Em João capítulo 14, verso 15, o apóstolo diz assim, no contexto de que Jesus está dizendo as palavras, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nenhum de nós, aqui que somos casados, nos sentiremos confortáveis em um relacionamento em que a esposa diz assim, estou com você, mas não gosto de você, estou meio com pena, assim, você até parece legalzinho, mas vamos continuar. Nós não suportaríamos isso, porque o amor ele tem que ser uma via de mão dupla, né? Então, Deus nos ama e Ele fica feliz quando a gente o obedece por amor. Quantas coisas você e eu abrimos mão, a gente até tenta moldar nosso comportamento, porque nós amamos a esposa e ela não gosta de uma meia meio jogada por ali, de uma toalha jogada em cima da cama, e você começa a lembrar do cotidiano. E a gente, às vezes, tenta se ajustar. Você quer fazer um pedido de perdão público aqui? Não agora, talvez eu faça no próximo bloco. Então é bem interessante isso, né? Deus ama primeiro e a obediência é uma resposta. Certo. Você sabe que você estava, mais uma vez, trazendo Êxodo 20, que eu também citei aqui. De fato, começa ali no verso 1, né? Então falou o Senhor Deus todas estas palavras. Aí o Devarim, né, de novo, estas palavras. E entre as palavras que ele pronuncia, no verso 2, aparece a cláusula que o apresenta como o Salvador. Eu sou o Senhor que tirei vocês do Egito. E depois ele vai pronunciar promessas. E é gostoso pensar, eu tenho repetido isso, de que parte significativa do Decálogo foi escrito em nossa tradução aqui, também na tradução da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, com verbos no indicativo futuro, que são promessas de Deus. Deus dizendo, vocês não terão outros deuses, vocês não farão imagens de escultura, vocês honrarão pai e mãe, ou honrem teu pai e tua mãe, esse no imperativo mesmo. E por aí vai. Isso, para mim, fica, pastor Elias, é interessante pensar que isso se conecta com a proposição da aliança em Êxodo 19, versos 4 e 5, em que Deus pede para Israel ouvir. Ouça o que eu vou falar. Ouça. E eu vou falar o quê? Eu vou fazer promessas para vocês. Então, se apropriem dessas promessas de uma maneira tão plena que essas promessas sejam parte do seu comportamento, da realidade da sua vida, né? E isso tudo, né, pastor Elias, é para o bem de quem ouve e obedece, né? É importante a gente sempre ter em mente que a lei, ela foi embutida por Deus na ordem da criação. Quando Deus criou tudo o que Ele criou, está sujeito a determinadas leis. Sem leis não há relacionamento. Em todas as esferas da existência, não apenas humana, mas a existência cósmica, tudo é regulado por leis. E até mesmo onde a gente pensa que não há lei, não há necessidade de lei, porque o amor é intenso e é quase que infinito, ali também existe lei. Um casal, por mais apaixonado que seja, só vai preservar esse relacionamento se certas leis forem obedecidas. Essas leis podem não estar codificadas e, de fato, quando o amor é tão intenso, você não precisa codificar a lei, porque a lei está impressa no coração. Então, o esposo sabe o que ele precisa fazer para agradar a esposa e ela sabe o que ela tem que fazer para agradar o esposo e os dois sabem o que não podem fazer, porque se fizerem aquilo, o relacionamento vai se esfacelar. Isso são leis que nós normalmente não entendemos como lei, mas que estão impressas no coração. Agora, o bonito desta ilustração é a sua aplicação, porque Deus espera na nossa relação com Ele
que a lei dele esteja impressa no nosso coração. Esta é a promessa da nova aliança. Eu vou imprimir as minhas leis nas tábuas do coração de vocês, não mais em tábuas de pedras. De tal maneira que quando a gente obedece à lei, a gente não está pensando numa lei codificada que tem que obedecer, mas essa obediência flui naturalmente do amor que nós temos por Deus. E isso nós aprendemos a agradar a Deus e Deus se agrada de nós. É uma maravilha isso, sem nenhum mérito humano, mas fruto da graça divina. A gente vai para um intervalo rápido e volta já já. Voltamos com o programa Lições da Bíblia e no bloco anterior estávamos conversando sobre a importância da lei de Deus na nossa vida prática. Bom, Israel era escravo no Egito. Pastor Elias, e escravo pode obedecer por vontade própria? Como que é isso aí? Esse é um ponto muito interessante, porque a lei dos 10 mandamentos, a lei do Sinai, foi dada depois do Êxodo. Porque a lei é um privilégio de pessoas livres. Escravos, obviamente, não podem obedecer, a não ser a lei ou as regras duras do seu senhor. Mas a lei de Deus é a lei da liberdade. Então, nós devemos sempre ver a lei, os 10 mandamentos, como um privilégio de cidadãos livres. Quando a gente vê a lei desta perspectiva, a lei, então, deixa de ser um fardo e ela se torna uma alegria, se torna aquela expressão de gratidão a Deus pela liberdade recebida. Só pode obedecer quem é livre. Não é? Isso é uma coisa muito importante. Eu lembrei de uma letra de uma música, pastor Fernando, inclusive, onde ele diz: só aquele que é livre pode escolher a quem amar, a quem servir, ao que obedecer, né? Então não tem obediência sem liberdade. Nós estamos estudando o Deuteronômio e nós já falamos em várias ocasiões que o Deuteronômio é a repetição da aliança, da lei de Deus, nesses discursos preparatórios para a entrada de Israel em Canaã, proferidos esses discursos por Moisés. E no capítulo 5, nós encontramos a repetição do Decálogo. E praticamente Moisés repete ali os mesmos termos com uma pequena alteração em relação à justificativa da guarda do sábado. Lembramos que em Êxodo capítulo 20, Moisés, Deus em realidade, né, escreve ali a justificativa para o sábado com base no fato de que ele é o Criador. Então, ele criou o mundo em 6 dias e por isso nós devemos descansar no dia 7º. Então, o 4º mandamento que está no coração da lei de Deus nos lembra de que nós guardamos o sábado e obedecemos a todos os demais mandamentos pelo fato de Deus ser o nosso Criador. No entanto, pastor Diogo, em Deuteronômio capítulo 5, na repetição do decálogo, aqui acrescenta-se uma outra justificativa pela qual nós devemos guardar a lei, e o sábado em especial, porque Deus tirou Israel do Egito. Eu creio que isso seja uma coisa interessante, e há uma conexão com a criação também. Porque, enquanto que em Êxodo 20, Deus apresenta a criação do planeta e deste mundo e do universo como base para a nossa guarda do sábado, aqui às portas da entrada de Canaã, Deus está mostrando para Israel que o sábado também lembra a Israel e a todo mundo de que Deus está criando um novo céu e uma nova terra, ali no caso de Israel, Canaã, né? E que o sábado é uma memória disso. Tirei vocês do Egito, vocês não tinham liberdade, não tinham território, não tinham nada. E agora estou criando para vocês um território, estou doando para vocês. E o sábado lembra disso. E, obviamente, é uma aplicação para nós como cristãos aqui, que estamos peregrinando pelo deserto, estamos às portas da Canaã celestial. Hebreus capítulo 4 vai nos lembrar que o descanso do sábado rememora ou nos lembra do descanso que ainda nós teremos no futuro. Então, lembrar que descansar no sábado nos lembra de que haverá um descanso para o povo de Deus quando nós entrarmos em Canaã celestial. Né? Então, eu achei interessante isso, pastor Diogo, pensar no sábado como a memória do ato criador de Deus, de todas as coisas, e do ato recriador divino também, de dar a gente a possibilidade de viver com Ele para sempre. Interessante reflexão.
Eu acrescentaria aqui que o mandamento do sábado ele está no centro, nós já mencionamos isso, né, nessa temporada, que ele está no centro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão no centro da Torá, né? Então, da aliança de Deus, né, na verdade, no centro da aliança de Deus, porque quando Moisés tomou as 2 tábuas da lei, ele falou, esta é a aliança, as tábuas da aliança, são as tábuas da aliança. E vejam aqui que o sábado, especialmente em Deuteronômio 5, ele é o mais elaborado de todos os mandamentos. Ele tem aqui na minha Bíblia 19 linhas. Tem mandamentos aqui que não cabem nem uma, quer dizer, não precisa nem de uma linha inteira, como não furte, né? Não chega nem a metade de uma linha. E aqui nós temos toda uma elaboração apresentando o nome de Deus. Aqui fala que é o Senhor, seu Deus, e Yahvé, seu Deus. E nós temos também a ação de Deus na história que possibilitou Israel se libertar para poder guardar o sábado, né? E aqui o uso que Moisés faz não é porque Deus tinha falado uma coisa no momento e falou uma outra coisa em outro momento, mas é um uso retórico para enfatizar o aspecto de que eles haviam sido libertos para poderem descansar. E aqui a gente tem, de maneira implícita, a ideia da graça, porque nós descansamos na obra de Deus. Adão e Eva descansaram de uma obra que eles não tinham realizado, e Israel descansou de uma redenção que eles não tinham conquistado. E nós descansamos, então, hoje, quando guardamos o sábado, na graça de Deus igualmente. Uma graça que não só perdoa pecados, mas uma graça que me capacita a viver como filho de Deus neste mundo. Amém. Excelente isso. E a própria ideia de sábado como descanso está completamente conectada com a ideia de graça, né? Há um aspecto interessante no sábado que, bom, nós sabemos que quando Deus criou, Deus estabeleceu limites e fronteiras na criação. Esse é um aspecto fundamental da criação. Deus faz limites. Hoje existe essa ideia aí de quebrar barreiras, de que não existe limites, não existe regra. Mas quando nós observamos a ordem da criação, existem limites, barreiras para tudo. Quando Deus cria, Deus separa um espaço lá, o Jardim do Éden, o lugar onde ele se revelava, se manifestava e deu para Adão e Eva. Mais tarde, Deus deu um lugar para eles adorarem, que era o templo. Então, Deus separou um lugar para ele no espaço. O sábado é o lugar que Deus separa, é o tempo que ele separa para ele. Então, Deus é o Senhor do espaço e é o Senhor do tempo. Ele nos dá tudo, mas ele manda a gente dar um pedacinho do nosso tempo para ele. E interessante, pastor Elias, que tanto com relação ao espaço quanto ao tempo, quando nós adentramos nesse espaço e tempo separados por Deus, nós somos sempre beneficiados. Pense, por exemplo, que de todo o globo terrestre, Deus separou uma fatia especial de lugar chamada Jardim do Éden e plantou ali, aliás, plantou o Jardim do Éden, no Éden, né? E Adão foi viver ali, que era a casa de Deus aqui na Terra. Porque esta parte, este pedacinho, que pertence a Deus exclusivamente, que dá sentido ao todo, que abençoa o todo. E é um local de delícias, né? O Éden é um local de delícias. Então, quando o ser humano vivia no Éden, e todos nós temos saudade do Éden, mesmo tendo ido lá. A gente foi criado para viver nesse espaço. Então, veja que o espaço de Deus é sempre maravilhoso. E o tempo de Deus também é maravilhoso. É maravilhoso ter a experiência de guardar o sábado. Então, quando vai chegando ali a hora do pôr do sol na sexta-feira, eu não sei, o clima para mim é diferente, sabe? Talvez para quem está assistindo a gente que não tem essa experiência, fique pensando, por exemplo, para você, quando você vai chegando na época do Natal. Parece que tudo é diferente, né? O clima é diferente, as músicas são diferentes. Para quem guarda o sábado, é mais ou menos isso, toda semana, sabe? Essa experiência gostosa, sabe? De você deixar seus afazeres, aquele cheiro de casa limpinha, comida gostosa, família reunida e a presença de Deus. O pôr do sol é o momento em que nós adentramos no sábado e na sexta-feira, conforme o mandamento bíblico. E o sábado começa no pôr do sol da sexta e termina no pôr do sol do sábado. Então, é muito gostoso isso. Eu queria convidar você a experimentar isso. Você ainda não guarda o sábado? Então, essa semana, experimente isso. Faça o que a Bíblia está dizendo, você vai ver. Depois você me conta. O que você sentiu? A delícia de guardar o sábado. É como entrar no Éden, é entrar no tempo sagrado de Deus.
Pastor Vinícius, quando você falava aí do sábado, alguém me perguntou certa vez, pastor Elias, mas por que o sábado? Por que não quarta-feira? Por que não domingo? Porque Deus estabeleceu o sábado, né? Então, quando a gente também guarda o sábado, nós estamos diante do Senhor, reconhecendo a sua autoridade. Eu quero trazer luz aqui a um outro ponto que a lição dessa semana estabeleceu, que está aqui no capítulo 5 de Deuteronômio. E nesse verso é interessante que o Senhor faz, capítulo 9, verso 5, Deus faz um lembrete a Israel. E diz assim, ó, não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a terra. Aí ele dá duas dimensões. A maldade dos que ali habitavam, mas o cumprimento das minhas promessas. Em outras palavras, Deus traz a memória de Israel. Eu sou o doador, eu estou trazendo, eu abençoo. E daí eu fico pensando, por exemplo, como manifestar um viver de mais humildade diante da percepção de que é Deus que dá tudo. Por exemplo, o sentimento de soberba, de jactância. E aí, no próprio Deuteronômio capítulo 8, né, alguns versos atrás, Moisés está relembrando e combatendo, dizendo assim, não digas no teu coração, não fale isso. Ah, a força do meu braço me trouxeram poder. Antes te lembrarás do Senhor. Guardar o sábado é por lembrar e reconhecer quem é Deus. Eu vou entrar em outro aspecto aqui, por exemplo, da fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Quando eu reconheço quem é Deus, a soberania, a minha vida, a minha manutenção, então eu devolvo a Ele. É um parâmetro bíblico, é uma ordenança bíblica, eu devolvo em reconhecimento a quem Ele é. O pastor falou sobre Deus ter é o dono do tempo e do espaço. Ele tem um lugar no tempo reservado para Ele. Então, quando eu estou no sábado adorando ao Senhor, da minha semana eu reservo este dia. É um reconhecimento de quem Ele é. Então, em suma, compreender a grandiosidade de Deus deveria produzir em mim humildade, reconhecimento e a seguinte declaração: Senhor, não consigo guiar minha vida por mim mesmo, então toma as rédeas da minha vida. Isso é colocar Deus no centro da minha vida. Isso é dizer, Senhor, primeiro o teu reino. E aí Deus vai conduzir. Meus talentos eu vou usar para Ele, meus recursos eu vou colocar nas mãos dEle, o meu tempo será dedicado para Ele. E a minha vida vai ser para a glória do Senhor. Pastor Elias, não é pela tua justiça, diz Moisés aqui. Tem uma conexão aqui com a justificação pela fé, considerando que Moisés está dizendo que Israel não vai entrar em Canaã porque teve mérito por isso. Vai entrar pela promessa divina. Veja como a obediência é importante, é essencial, na verdade, mas ela não salva, né? A entrada na terra, a conquista da terra, tudo que Israel recebeu de Deus foi com base exclusivamente na graça de Deus, não por qualquer mérito que eles pudessem ter. Deus escolheu pela graça, Deus preparou pela graça, Deus os fez um povo fiel e obediente pela graça, e no fim das contas tudo é pela graça. O mais bonito disso é que a graça não anula em nada a lei de Deus, né, pastor Diogo? Exatamente. Pelo contrário, ela confirma, né? Anulamos, pois, a lei pela fé. Não, né? diz... Gálatas, isso, 3:20, se não me engano. Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. A graça, ela atua no momento em que eu preciso do perdão, mas ela também atua no momento em que eu preciso de poder para guardar a lei de Deus. Eu gostaria de só fazer um comentário aqui. Você falou de espaço e tempo. Essa é outra questão filosófica interessante, que no hebraico, a palavra para eternidade é a mesma palavra para universo. Então, é o olam. Né? Então, lá em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Né? E toda essa experiência de aliança com Deus, não só no sábado, uma vida cristã, uma vida com Deus, né? É um gostinho da eternidade. Einstein, lá na frente, ele descobriu que o universo não é feito do vácuo. O que existe no espaço não é o vácuo, mas uma malha chamada malha espaço-tempo. E que os planetas e os corpos, eles empurram essa malha e por isso a luz ela não segue um caminho reto no universo. Né? Se você tiver um corpo gravitacional, ela vai entortar a luz. E essa noção de um Deus eterno que atua, né, e se relaciona conosco, nos dá esse gostinho de eternidade. Eu filosofei um pouco aqui, mas mostrando que
essa relação com Deus é muito profunda e nos eleva como seres humanos. Excelente, pastor Diogo. Quando nós obedecemos a Deus, de coração, nós sentimos o gostinho da eternidade. Quando nós permitimos que Deus escreva a sua lei em nosso coração, nós sentimos o sabor do céu. Quando nós guardamos o sábado que está na Bíblia, nós sentimos as delícias que são antecipadas para nós aqui na terra e que nós vamos viver para sempre com Cristo. A lei de Deus, o sábado, as bênçãos de Deus estão na Bíblia. E se estão na Bíblia, é bom para você. Eu espero você na próxima semana, viu? Deus abençoe muito você e sua família. Um forte abraço e até semana que vem.